minha saudação a você que me acompanha no Santo do Dia. Hoje, dia 18 de abril, a igreja celebra a memória litúrgica de Santo Apolônio. Apolônio era um romano ilustre e pertencente à nobreza. Mais precisamente, foi senador romano no tempo do imperador Cômodo, que reinou entre 161 e 192 d.C. Destacou-se no Senado como um homem cheio de talentos, pautado por uma ética irrepreensível, extremamente culto e educado. Versado na filosofia grega e romana, ele encontrou no cristianismo a consumação da verdadeira ética e da sabedoria que vem de Deus. Ele encontrou em Jesus Cristo a verdade suprema que ilumina todo homem que vem a este mundo. Por isso, converteu-se e foi batizado. Apolônio assumiu a fé cristã sem receios no Senado romano. Por algum tempo, ele foi respeitado por causa do seu passado ilustre e sem mancha. Muitos se perguntavam, por que um homem de envergadura do senador Apolônio abraçou a fé cristã, uma fé proibida pelo imperador? E ele respondia dizendo que a verdade mais profunda e o verdadeiro sentido da vida só se encontra em Jesus Cristo. Ele dizia ainda como filósofo que a ética perfeita só será encontrada no cristianismo. Como Santo Apolônio era um orador excepcional, ele conquistava o coração de muitos que se convertiam à nova fé. O comportamento de Santo Apolônio, porém, ao mesmo tempo que agradava a alguns, desagradava a outros. E não demorou muito até que ele fosse denunciado, ao prefeito pretoriano de Roma como cristão e disseminador do cristianismo. Como era senador, Santo Apolônio teve a possibilidade de apresentar sua defesa diante do Senado romano. Lá, leu um volume admirável de escritos que defendiam a fé cristã e colocavam como a única esperança para a humanidade e para o Império Romano. Santo Apolônio defendeu a fé cristã brilhantemente, com argumentos irrefutáveis diante da lógica, ciência na qual ele era um expert, Por esta razão, Santo Apolônio ele é chamado de apologeta, uma palavra de origem latina que significa aquele que defende a fé, com argumentação lógica e contundente, é claro. Diante, de toda a força da argumentação de Santo Apolônio no Senado romano, muitos se tornaram simpatizantes da fé cristã e mais tarde muitos se converteram. Porém, mesmo assim, Apolônio foi condenado pela prática e disseminação do cristianismo. A acusação teve como base não uma argumentação à altura ou que refutasse seus argumentos, mas sim uma breve citação da lei outorgada por Trajano, imperador romano, que proibia a prática do cristianismo. Santo Apolônio disse, diante de sua condenação, que não tinha medo de morrer, e ele afirmou: há algo melhor esperando por mim, vida eterna dada a quem viveu bem aqui na terra. Além disso, não deixou de argumentar sobre a superioridade da doutrina cristã no que diz respeito à vida, à morte, à ética, ao amor, à justiça e à verdade. Muitos se convenceram ao ouvirem seus argumentos, mas não tiveram força política para evitarem a sua condenação. Como senador e cidadão romano, Santo Apolônio tinha o direito à pena de morte aplicada aos romanos, que era a decapitação. Era uma morte honrosa, que não infligia ao condenado as torturas terríveis destinadas aos que não eram cidadãos romanos. Antes da aplicação da pena, ele teve ainda a oportunidade de renegar a fé cristã e escapar da morte. Mas ao invés de renegá-la, fez uma bela e solene profissão de fé. Ele preferiu morrer do que negar Jesus Cristo, seu Senhor. Assim, ele foi decapitado no dia 18 de abril do ano de 185. Seu testemunho de fé entrou para a história do cristianismo e muitos se converteram por causa do seu exemplo. Como mártir, passou a ser venerado como santo no dia da sua morte, 18 de abril. Santo Apolônio, rogai por nós. Que o Senhor te abençoe em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Amém.